Crescemos ouvindo que pessoas de mundos diferentes raramente se cruzam, e quando fazem, não pertencem ao mesmo lugar, muito menos ao mesmo coração. Mas a história de Ana Luísa, uma jovem empregada doméstica, desafia essa lógica. Aqui, acompanhamos dois mundos que colidem sem aviso, o de uma jovem simples, trabalhadora e cheia de sonhos, e o de um homem moldado pelo orgulho, pelas conquistas e pela falsa segurança que o poder pode oferecer. Capítulo 1. O homem acima de todos. O relógio de parede marcava exatas 7 horas da manhã quando os pesados portões da mansão Cartier se abriram, como acontecia todos os dias, pontualmente. Do lado de dentro, a rotina já fervilhava em um compasso silencioso e disciplinado. Cozinheiras apressavam-se em terminar o desjejum, arrumadeiras passavam pelos longos corredores com seus carrinhos alinhados, e os jardineiros tratavam de cortar os últimos galhos fora do lugar. Cada gesto era medido, cada respiração contida. Todos sabiam o que aquele horário significava. Hudson Cartier estava acordando. Era como se o próprio ar da mansão mudasse quando ele surgia. O silêncio se tornava mais denso, os passos mais leves. Não por medo de punições, mas porque a simples presença dele impunha respeito e vigilância, como se qualquer deslize, por menor que fosse, pudesse provocar um terremoto invisível. Às 8 horas, no segundo andar da casa, a porta do imponente quarto de Hudson se abriu. Ele saiu do ambiente com a postura ereta, os cabelos escuros perfeitamente alinhados e o terno sob medida marcando seus ombros largos. Não havia pressa em seus passos, apenas firmeza e domínio. Era um homem que sabia onde estava e, acima de tudo, sabia quem era. Ao descer os degraus da escadaria principal, os olhos de Hudson não se desviaram para nada e nem ninguém. Passou pela jovem que limpava o lustre da entrada sem notar o leve tremor em suas mãos. Ignorou o mordomo que lhe ofereceu um bom dia educado. Para ele, aquele lugar era um reino, e os que o serviam, meros coadjuvantes. Rostos sem nome, presenças silenciosas. Ao chegar à sala de café, sua mãe, Heloísa Cartier, já o esperava com uma xícara de chá nas mãos e o jornal dobrado em cima da mesa. A senhora, elegante e fria como o filho, assentiu com um breve sorriso. Dormiu bem? Ela perguntou, sem olhar para ele. O suficiente, respondeu ele, puxando a cadeira à sua frente com discrição. Hudson não era de conversas longas. Suas palavras eram sempre medidas, diretas. Era um homem de negócios, acostumado a falar pouco e resolver muito. Ao seu lado, a avó, Dona Antonieta, lia seu livro de orações com os óculos na ponta do nariz. Já não se envolvia nas conversas da casa, mas sabia tudo o que acontecia entre aquelas paredes, e mais ainda sobre os corações que ali habitavam. Ela lançava a Hudson olhares longos e silenciosos, como quem tenta decifrar o que há por trás de uma pedra polida. Sofia ainda está dormindo? Ele perguntou, sem levantar os olhos do seu café. Milagrosamente acordou bem cedo hoje, respondeu Heloísa com um leve suspiro. Hudson não retrucou. Apenas mordeu um pedaço da torrada enquanto analisava um relatório em seu tablet. Ele já sabia que teria que ir pessoalmente ao quarto da irmã para lembrá-la de sua presença na reunião de acionistas daquela manhã. Sofia era o oposto dele, livre, impulsiva, sem qualquer pressa em assumir o peso do sobrenome Cartier. Enquanto isso, Ana Luísa, uma empregada recém-contratada, passou pela escadaria exatamente no momento em que Hudson subia para seu escritório. Seus olhos se cruzaram por um instante, ou ao menos era o que ela pensou. Mas, como de costume, ele seguiu em frente sem qualquer reação. Nem uma palavra, nem um olhar verdadeiro. Apenas uma presença imponente e gelada passando por ela como se fosse ar. Ana baixou os olhos e seguiu seu caminho. Ela já estava acostumada à invisibilidade. Mas o destino, sutil e paciente, já havia colocado sua engrenagem em movimento. E muito em breve, aquela jovem invisível mudaria tudo o que Hudson Cartier acreditava saber sobre si mesmo, e sobre o que realmente significava amar. Capítulo 2. O pedido inesperado.
O céu nublado da manhã cobria a capital com uma camada cinzenta de preguiça e expectativa. A mansão Cartier, no entanto, funcionava como um organismo vivo. Mesmo com o tempo fechado, ali dentro, cada movimento seguia uma ordem silenciosa, como uma coreografia invisível. No quarto estreito, mas bem arrumado, anexo à ala dos empregados, Ana Luísa finalizava sua maquiagem simples diante do pequeno espelho encostado na parede. Um leve blush nas bochechas, os cabelos presos com delicadeza, e o uniforme impecável como sempre. Seus olhos castanhos, mesmo cansados, tinham algo que não se perdia: dignidade. No criado mudo, uma foto emoldurada chamava a atenção. Era ela, aos 15 anos, ao lado do irmão mais novo e dos pais adotivos. Lembrava-se bem daquele dia. Foi o dia em que finalmente foi adotada. O sorriso que exibia na imagem contrastava com os dias de hoje, mas ainda assim, toda manhã, antes de sair para o trabalho, ela olhava para aquele retrato e respirava fundo. Era sua forma silenciosa de prometer: eu vou conseguir. Por nós 4. Ana atravessou os fundos da casa em direção à ala principal. Tinha sido escalada para auxiliar com os preparativos da governanta naquela manhã. A senhora Ingrid era rígida, porém justa. Gostava da forma como Ana fazia tudo com atenção, mesmo as tarefas mais simples, e por isso lhe atribuía funções cada vez mais delicadas. Ao chegar ao hall, foi surpreendida pela voz doce, mas sempre autoritária, de Sophia Cartier. Luísa! Chamou, estalando os dedos como quem invoca um pensamento súbito. Preciso de você aqui. Ana virou-se com leveza. Apesar de achar Sofia fútil e mimada, ela era a mais divertida da casa, o total oposto de seu austero irmão e mãe. Sim, senhorita. Sofia estava sentada na beira da cama, rodeada por cabides, caixas de sapato e acessórios espalhados como se um furacão de luxo tivesse passado por ali. Tenho uma reunião de acionistas hoje, dessas que meu irmão ama e eu odeio, disse, revirando os olhos. Preciso de um look que me faça parecer menos entediada. Só que nada está combinando. Já estou ficando irritada. Ana aguardou em silêncio. Aprendeu a não interromper Sofia, mesmo quando ela estava apenas desabafando consigo mesma. Vista isso aqui, ordenou, levantando um conjunto bege com detalhes dourados. Quero ver como fica no corpo. Ana hesitou confusa. A senhorita quer que eu vista? Claro, Luísa. Preciso ver como cai em alguém de verdade. E você tem meu tamanho. Vamos. Não me faça repetir. Ana olhou ao redor, como se procurasse uma saída honrosa para a situação. Mas havia aprendido, em 3 meses ali, que quando Sofia queria algo, ela conseguia. Então assentiu, com um sorriso discreto. Sim, senhorita. Minutos depois, ela saiu do closet usando o conjunto. O tecido macio se ajustava perfeitamente ao corpo. Sofia avaliava cada ângulo com um olhar crítico, mas satisfeito. Fica ótimo em você. O que não ajuda em nada, porque agora vou me sentir feia em comparação. Resmungou, brincando, enquanto ria de si mesma. Ana corou. Não sabia como responder aquilo. Sentia-se deslocada em meio a tanto luxo, usando roupas que custavam mais do que seu salário inteiro. Foi nesse momento que Hudson Cartier entrou no quarto. A porta se abriu com um clique suave, e seus passos firmes ecoaram no piso de mármore. Ele vestia um terno azul marinho, gravata em tom escuro e segurava seu tablet em uma das mãos. Trazia o semblante sério de sempre, os olhos levemente apertados pelo incômodo de precisar estar ali. Sofia, não se atrase de novo. A última vez foi vergonhosa, disse ele, sem perceber de imediato a presença de Ana. Mas quando seus olhos caíram sobre a jovem, parou. Ficou imóvel por um instante. O tempo por um breve segundo, pareceu hesitar junto com ele. Ali, à frente de seus olhos, não estava uma simples funcionária de uniforme, mas uma jovem com elegância discreta, uma beleza que não gritava, mas chamava, e um olhar castanho que, por algum motivo, prendeu o seu. Ana, ao notar sua presença, baixou os olhos, visivelmente constrangida. Hudson franziu ligeiramente a testa.
Seu olhar não era de irritação, mas de curiosidade. Era raro ele reparar em alguém. Mais raro ainda permanecer encarando. Meu querido irmão, está deixando a Luísa constrangida, comentou Sofia com um sorriso malicioso nos lábios, percebendo o que acontecia. Hudson desviou os olhos de imediato, voltando à sua pose de sempre. Mas não sem antes registrar, mentalmente, cada detalhe do que havia acabado de ver. Repetiu o nome da garota. Luísa. O nome ficou ecoando dentro dele, mesmo enquanto voltava para o corredor. Do lado de dentro, Sofia ria sozinha. Ana, sem entender o motivo do riso, apressou-se a devolver a roupa. Ela realmente não fazia ideia de que algo havia mudado. Hudson Cartier, o homem que não via ninguém abaixo de seu nível social, havia finalmente enxergado Ana Luísa. Ou ao menos, o que ele pensava ser apenas Luísa. Capítulo 3. A mulher que não saía de sua mente. Hudson costumava manter seus pensamentos organizados como os relatórios financeiros da empresa. Objetivos, claros, previsíveis. Tinha o hábito de anotar mentalmente tudo o que era relevante e descartar, sem hesitação, o que não era. Mas naquela manhã, enquanto analisava os números dos relatórios a caminho da empresa, percebeu que seu cérebro, pela primeira vez em anos, recusava-se a colaborar. A imagem daquela jovem surgia como um fantasma sereno entre uma linha e outra de gráficos. Não era só o vestido de grife ou a postura delicada. Havia algo no olhar dela, uma espécie de pureza inquietante, como se o mundo inteiro pudesse parar ao redor só para contemplar o modo como ela baixava os olhos. Luísa. Repetiu o nome mais uma vez, silenciosamente. Amiga de Sofia. Certamente. Uma jovem discreta, talvez recém-chegada de viagem. Ou alguma nova parceira de negócios da família. Quem sabe? Mas se era isso, por que nunca a tinha visto antes? Ele franziu a testa. Um rosto como aquele, como ele poderia ter esquecido, indagou-se. Ao chegar ao escritório da Cartier Holdings, ainda com a estranha imagem ocupando sua mente, Hudson tentou concentrar-se nos assuntos urgentes. Reuniões, relatórios, contratos. Mas cada vez que se via diante de uma pausa, por menor que fosse, os olhos castanhos de Luísa retornavam. Como se algo dentro dele, inquieto, tentasse reter a imagem com uma urgência que ele não conseguia explicar. Ao fim da manhã, depois da longa reunião com os acionistas, Hudson voltou à sua sala, onde o café já o aguardava. Sentou-se, afrouxou a gravata e olhou para a tela do computador de forma vaga. O silêncio do ambiente parecia ecoar uma pergunta que ele ainda não tinha coragem de formular com todas as letras. Quem era ela? Pegou o celular e digitou uma mensagem para a irmã. Quem era a garota que estava com você hoje de manhã? Preciso conversar com ela. A resposta veio minutos depois, rápida como uma flecha. Luísa. Uau! Isso é novidade. Vai me contar por quê? Hudson não respondeu. Ele sabia que Sofia não deixaria aquilo passar despercebido. E não deixou. Meia hora depois, ela ligou, algo que raramente fazia. Hudson, disse do outro lado da linha, com aquele tom doce que usava sempre que pretendia se divertir às custas de alguém. Fiquei surpresa com sua mensagem. Então agora você presta atenção nas minhas amigas? De onde ela é? Ele cortou, direto. Nunca a vi antes. É nova no seu círculo? Sofia fez um som pensativo, se deliciando com a situação. Nova, talvez. Mas, especial. Hudson retrucou. Convide-a para jantar no restaurante do nosso hotel, o que fica ao lado da sede da empresa. Quero conhecê-la melhor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por um instante, Sofia hesitou. A voz do irmão estava sóbria, mas havia uma nota diferente ali. Um tom vulnerável, ainda que sutil. Claro, respondeu Sofia com um sorriso que ele não podia ver, mas que estava estampado em cada palavra. Acho que consigo convencê-la. Ótimo! E desligou sem dizer mais nada. Sofia largou o celular na cama e soltou uma risada abafada. A situação era, para ela, deliciosamente inesperada.
Hudson, o inatingível, o arrogante, o insensível, interessado, por alguém que ele nem sabia que era uma simples empregada. Sofia olhou para o teto, pensativa. Ela sabia que aquilo podia dar muito errado. Mas parte de si, aquela parte impulsiva e provocadora, achava que talvez fosse a melhor lição que o irmão poderia receber. Na ala dos empregados, Ana Luísa terminava de dobrar as roupas que ajudara a passar. Já havia esquecido o episódio da manhã. A presença de Hudson, o olhar que durou um segundo a mais, a reação de Sofia. Ela tinha muitos afazeres, além disso, estava estudando para prestar o vestibular. Então durante o dia ela ficava mentalmente repetindo os assuntos que estudava após o expediente. Mas mal sabia Ana que, naquele momento, o nome dela estava atravessando os muros da mansão e deixando o homem mais inacessível do país completamente fora do eixo. E tudo havia começado com um simples olhar, carregado de engano e destino. Capítulo 4. O fim de tarde trazia consigo uma brisa morna e persistente. As janelas da ala de serviço estavam abertas, deixando entrar o som abafado dos pássaros e o leve aroma do jardim. Ana Luísa, com o avental ainda atado à cintura, tirava cuidadosamente roupas já secas do varal, dobrando-as em silêncio. Tentava se manter focada nas tarefas, mas sua mente se dispersava. Foi então que o celular vibrou no bolso de sua calça. Quando viu o nome mãe no visor, o coração se apertou. Alô? A voz do outro lado era aflita, quase trêmula. Filha, eu tentei resolver sozinha, de verdade, mas não deu certo. O homem disse que é a última vez que vai esperar. Ele me deu 5 dias. 5 dias ou... Mãe, calma. Respira. O que aconteceu? É sobre o acidente, seu irmão, o carro do vizinho. Ana sentiu o chão se mover. Fazia pouco mais de um mês que seu irmão mais novo, em um momento de descontrole, havia se envolvido numa briga que terminou mal. O carro do vizinho, um homem conhecido por sua agressividade, foi danificado. O conserto ficou em torno de R$ 7.000. A mãe, costureira autônoma, vinha tentando levantar o valor com conhecidos e pequenos empréstimos. Mas foi em vão. Ele disse que, se a gente não pagar, não vai resolver judicialmente, e sim por conta própria. Ana, você sabe, tem boatos de que esse homem já matou um rapaz na juventude. As pessoas falam. E eu tô com medo. Muito medo. Ana cerrou os olhos, apertando os lábios com força. Sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Eu vou dar um jeito, mãe. Prometo. Desligou. Ficou alguns segundos parada, imóvel, os braços enrijecidos em torno das roupas dobradas. Problemas em casa? A voz de Sofia, súbita e suave, a fez virar-se com um pequeno sobressalto. A jovem Cartier estava encostada à porta, com os braços cruzados e expressão curiosa. Não era comum que ela se aproximasse da ala dos empregados. Muito menos com aquele olhar quase atencioso. Desculpe, senhorita Sofia, eu não queria atrapalhar. Já estou terminando aqui. Eu ouvi parte da conversa. E ouvi você prometendo resolver. Ana Luísa baixou os olhos. Sentiu as bochechas queimarem. Eu não devia ter falado aqui. Foi imprudente da minha parte. Imprudente é tentar resolver um problema desse sozinha, disse Sofia, se aproximando. Quanto você precisa? Ana hesitou, mas respondeu. 7.000. Sofia fingiu consternação. Para ela, aquele era um valor irrisório. Talvez eu possa ajudar. Ana ergueu o rosto com uma mistura de esperança e desconfiança. Ajudar? Sim. Mas, claro, eu tenho uma condição. A respiração de Ana prendeu-se no peito. Você vai fingir, por 3 encontros apenas, que é minha amiga, que fizemos o ensino fundamental juntas. Uma jovem rica que se mudou para o exterior e que retornou a passeio. Só isso. Roupas, transporte, tudo por minha conta. E ninguém, absolutamente ninguém, pode saber quem você é de verdade. E, por quê? Ana Luísa perguntou. Sofia sorriu,
Aquele sorriso típico de quem se diverte às custas de um segredo. Vamos dizer que é para surpreender alguém que acha que sabe tudo sobre o mundo. E sobre as pessoas. Ana deu um passo atrás. Desculpe, senhorita. Mas isso não é certo. Eu sou funcionária nesta casa. E o que a senhorita está propondo? Isso não é uma brincadeira qualquer. Claro que é. Uma brincadeira inofensiva. E você ganhará R$ 7.000 por 3 noites. Nada mais justo, não acha? Ana negou com a cabeça. Eu não sou atriz. E nem me sentiria bem enganando alguém, disse firme. Não posso aceitar. Sofia deu de ombros, ainda sorrindo. Como quiser. Ela virou-se e foi embora, deixando Ana sozinha. Naquela noite, Ana não dormiu. Viu-se virando de um lado para o outro, escutando o som dos grilos pela janela. Pensava em sua mãe, no irmão. Pensava no vizinho, no tom da ameaça. Pensava em tudo o que havia tentado conquistar com esforço e dignidade, e no que poderia perder. Na manhã seguinte, chegou ao fim do expediente com o coração apertado. Não conseguiu pensar em outra solução. Sabia que não tinha a quem recorrer. Não tinha intimidade com ninguém ali para pedir qualquer valor emprestado. Ao cair da noite, bateu à porta do quarto de Sofia. Senhorita. Sofia abriu com expressão entediada. Mudou de ideia. Ana assentiu, com os olhos baixos. Eu aceito. Sofia sorriu, satisfeita. Perfeito. Prepare-se, Ana. O primeiro encontro será amanhã. E você vai estar deslumbrante. Capítulo 5. O jantar. Na manhã seguinte, Ana Luísa despertou mais cedo do que o habitual. Apesar de ter dormido apenas algumas horas, levantou-se com uma energia inquieta. Uma mistura de ansiedade, receio e culpa. A noite anterior lhe pesava nos ombros. Sabia que havia cruzado uma linha e dali em diante, não havia mais volta. Ao fim de seu expediente na mansão, Ana entrou discretamente no carro de Sofia, que a aguardava do lado de fora. A jovem a levaria até seu apartamento, onde cuidaria da preparação para o primeiro dos 3 encontros prometidos. Achei que você ia querer transformar tudo em mim, comentou Ana, ainda nervosa, enquanto Sofia escolhia roupas em um closet digno de capa de revista. Sofia soltou uma risadinha. Ela até pensou nisso antes, mas quando se lembrou de que quando o irmão viu Ana naquele dia, ela estava bem básica, exceto pelas roupas de grife. Então ele viu a Ana Luísa naquele dia. Ela riu da arrogância do irmão, que sequer reconhecera uma das pessoas que circulava diariamente por sua casa. Você já tem o mais importante, Luísa. A beleza natural. Só precisamos lapidar o resto. A linguagem, o tom de voz, o conteúdo do que você pode e não pode dizer. Sentada à mesa do restaurante, um luxuoso bistrô no hotel da rede Cartier, próximo à sede da empresa, Ana Luísa questionou. A quem estamos esperando, exatamente? Que tipo de pessoa é essa? Eu gostaria de me preparar mentalmente. Sofia desviou o olhar para a janela. Relaxe, é apenas um experimento social, nada mais. Você não está cometendo nenhum crime. Depois desses 3 encontros, tudo volta ao normal. Eu juro que jamais contarei a ninguém sobre isso. Ana franziu as sobrancelhas, mas não teve tempo de responder, pois logo avistou um homem alto, imponente, trajando um terno perfeitamente ajustado e andando em direção a elas com passos precisos. O mundo pareceu girar. Ela congelou. Meu Deus, é o meu patrão, sussurrou, empalidecendo. Tentou se levantar da mesa, mas Sofia a segurou firme pelo braço. Luísa, calma, murmurou. Você precisa manter a postura. Senhorita Sofia, você só pode ter enlouquecido. Sibilou Ana, quase sem voz. Primeiro, não me chame de senhorita. Aqui você é minha amiga, não minha empregada, corrigiu Sofia, com um sorriso que escondia o nervosismo. Hudson se aproximou. Sofia levantou-se, fingindo surpresa. Olha só quem está aqui. Que coincidência inacreditável. Hudson arqueou uma sobrancelha. Por um momento, não entendeu. Afinal,
Ele havia pedido a Sofia para marcar aquele encontro. Por que o teatrinho? Mas ao olhar para Ana Luísa, ou Luísa, como seria apresentada, e notar o constrangimento dela, entendeu que talvez a irmã estivesse apenas tentando não colocá-la em uma situação desconfortável. Hudson, essa é Luísa, uma amiga de longa data. Estudamos juntas no ensino fundamental, lembra? É um prazer, disse ele, oferecendo a mão. Ana apertou com dedos frios e trêmulos, o sorriso preso no rosto. Os três se sentaram. Poucos minutos depois, Sofia olhou o celular e levantou-se. Vou precisar fazer uma ligação rápida. Já volto, piscou para o irmão, em um gesto que Hudson entendeu imediatamente. Ela não voltaria. Ana quase se engasgou com a água. Agora estavam sozinhos. Ela forçava a mente a repassar o que haviam ensaiado, as falas decoradas, os limites que não deveria ultrapassar. Mas Hudson quebrou o silêncio com uma voz surpreendentemente suave. Sofia disse que sua família se mudou para Paris há uns anos e agora você veio a passeio. Ah, ela disse isso. Ana resmungou apertando os dedos com força, num gesto nervoso. Naquele dia na mansão, e hoje também, eu percebo que te assusto. Mas fique tranquila. Não sou tão parecido com os rumores que circulam por aí. Ana continuou hesitante. Seu coração disparou. Olhou para ele, tentando buscar em seus olhos alguma pista de reconhecimento. Então perguntou. Realmente não se recorda de mim? Hudson a encarou por um momento. Bebeu um gole de vinho, sorriu de leve. Sinceramente, não sei se me lembraria dos meus próprios colegas do ensino fundamental. Imagine dos da minha irmã. Ana disfarçou sua decepção. Ele realmente não fazia ideia de que ela era sua empregada. Ainda assim, ela manteve a postura. Hudson a questionou sobre seu trabalho, sua vida, seus gostos. E, embora tivesse ensaiado algumas mentiras com Sofia, Ana escolheu um caminho mais seguro, dizer a verdade, camuflada. Atualmente, eu faço um trabalho que considero muito relevante. Ainda que poucos reconheçam isso. E o que exatamente você faz? Perguntou ele, curioso. Ela sorriu, melancólica. Não era o que eu queria estar fazendo. Mas foi o que meu pai me permitiu fazer. Hudson pareceu confuso, mas não questionou. E o que você gostaria de ter feito? Direito, respondeu, olhando para o copo. Mas minha família não permitiu. Era verdade. O pai que assassinara sua mãe e foi preso lhe roubara o futuro. A cadeia de eventos que aquilo causou impediu que seus sonhos se concretizassem. Nada daquilo era mentira. Apenas não era toda a verdade. Apesar do receio, a conversa fluiu. Hudson se mostrou interessado, gentil, até galante. E Ana, mesmo tentando manter distância emocional, sentiu o coração acelerar em certos momentos. Quando voltou à mansão naquela noite, caminhou em silêncio até o quarto dos empregados. Deitou-se em sua cama estreita, o teto branco parecendo mais vazio do que nunca. Ela havia conseguido. Cumpriu o papel sem grandes falhas. Mas, em vez de alívio, sentia uma dor estranha. Hudson Cartier, o homem que nunca a olhara duas vezes, agora parecia encantado por uma mulher que nem existia. Como era possível que a aparência, a suposta linhagem, falassem mais alto do que quem ela era de verdade? Recordou-se dos sorrisos, do olhar atento dele, dos gestos suaves e inesperadamente gentis. E, pela primeira vez desde a morte do seu pai adotivo, Ana chorou por algo que não era dor, mas também não era amor. Capítulo 6. Na manhã seguinte, Ana limpava os móveis da sala principal da mansão quando ouviu passos firmes no corredor. Sem olhar, soube que era ele. Por um segundo, parou o que fazia, segurando o pano com força nas mãos. Será que agora seria reconhecida? Hudson passou por ela sem sequer desviar o olhar. Não houve hesitação, espanto ou sinal de reconhecimento. Nada. Ana sentiu o peito apertar. Ao invés de alívio, o que invadiu seu corpo foi uma tristeza surda. Por que doía tanto continuar invisível? Jamais foi de sonhar alto. Sempre soubera onde pisava,
Nunca dera passos maiores que suas pernas. Mas a forma como Hudson a olhara na noite anterior, os olhos fixos, a voz suave, o interesse genuíno, lhe despertaram um desejo novo. Um desejo tolo. O de ser vista. Não como empregada, não como figurante, mas como mulher. Horas depois, em outro ponto da cidade, Hudson encarava o slide entediante de uma reunião que parecia não levar a lugar algum. Tentava focar nos números, nos gráficos, nas metas. Em vão. Sua mente escapava, teimosa, retornando à noite anterior. Pensava em Luísa. Ela não era a mulher mais linda com quem teve um encontro, e já estivera com muitas. Mas havia algo nela. Um ar leve, um sorriso que surgia com timidez, um olhar que parecia ver além das aparências. Ela não o bajulava. Não se insinuava. Havia nela uma elegância silenciosa. Um mistério. E os lábios? Ele se pegou imaginando que sabor teriam. Se ela tivesse lhe dado espaço. Apenas 1 centímetro de abertura. Mas não. Ela fora comedida. Cuidadosa. Diferente. Hudson franziu a testa. O tempo que passava pensando nela era desproporcional. Aquilo era um disparate. E, ainda assim, não teve dúvidas ao pegar o celular e digitar. Hoje às 19 horas. Conheço uma livraria café encantadora no centro. Aceita um convite meu? Ana Luísa leu a mensagem pouco antes de encerrar o expediente. Seu coração deu um salto, como se um pássaro tivesse batido asas dentro de seu peito. Ela respirou fundo. Precisava cumprir o acordo com Sofia. 2 encontros ainda. Apenas 2. Sim, aceito. Ela respondeu. Hudson se ofereceu para buscá-la, mas ela recusou. Inventou uma história e disse que estaria lá no horário marcado. A livraria café ficava em uma rua arborizada, discreta, com vitrines de vidro e luzes âmbar que criavam um clima acolhedor. No interior, estantes antigas com livros de capa dura, mesinhas de madeira e o aroma reconfortante de café moído na hora. Hudson já a esperava, sentado à mesa do fundo, de frente para a janela. Quando a viu entrar, levantou-se com um sorriso suave. Ele notou que ela não usava tantas joias quanto na noite anterior. Ainda assim, estava deslumbrante. O tipo de beleza que não dependia de adornos. Você gosta de livros? Perguntou ele, enquanto puxava a cadeira para ela. Gosto. Muito. Respondeu, sentando-se com cuidado. Livros sempre me pareceram lugares seguros. Lugares seguros? Quando você cresce em meio ao caos, histórias são uma forma de escapar. Hudson a observava com atenção. Havia algo de doloroso nas entrelinhas do que dizia. Ele se inclinou um pouco para frente. E você escapou? Ela sorriu com os lábios, mas os olhos permaneceram sérios. Ainda estou tentando. Os cappuccinos chegaram. Eles beberam em silêncio por um instante, enquanto ao redor o murmúrio suave de leitores preenchia o ar. Sabe, desde ontem tenho pensado muito em você, disse ele, direto. Ana parou com a xícara a meio caminho da boca. Sentiu a garganta secar. É raro eu me interessar tanto por alguém tão rapidamente, continuou Hudson. Há algo em você que me faz querer descobrir mais. Ela baixou os olhos, buscando manter o disfarce. Ainda que suas palavras a tocassem, havia uma dor no fundo de tudo aquilo. Eu não sou tão interessante assim, ela disse, quase como um sussurro. Discordo completamente. Ele queria saber mais sobre sua vida, onde morava, com quem vivia, o que fazia. Assim como na noite anterior, Ana se esquivava com respostas honestas, porém genéricas. E você? Perguntou Ana, com curiosidade genuína. Me fale um pouco sobre si. Você parece ter tudo, mas há algo que ainda não conseguiu? Não estou falando de negócios, nem de trabalho. Hudson a encarou por um instante, pensativo. De fato, tinha tudo: riqueza, honra, poder, uma vida cercada de conforto, saúde e mulheres que jamais lhe diziam não. Até mesmo aquela jovem cautelosa à sua frente,
tão diferente das outras. Muito em breve estaria em seus braços. Ele não duvidava disso. Sim, disse, com um leve sorriso. Há algo que ainda não consegui. Seus olhos se fixaram nos dela. Mas é apenas uma questão de tempo. Fez uma pausa, estendeu a mão e brincou com uma mecha do cabelo dela. Eu consigo esperar um pouco. Ana esboçou um sorriso, mas, ao notar a intensidade do olhar dele, sentiu o coração acelerar. Estaria ele se referindo a ela? Ao fim daquele segundo encontro, um carro luxuoso enviado por Sofia encostou na calçada. Hudson a acompanhou até a porta do veículo. Por mais que tentasse disfarçar, algo em seu semblante deixava claro o desagrado por não poder levá-la pessoalmente ao hotel onde supostamente estava hospedada. O que essa mulher esconde? Pensou, intrigado. Parou diante da porta. Olhou-a por um longo segundo. Não disse nada, mas seu olhar falava mais do que qualquer palavra. Você quer me dizer alguma coisa? Perguntou Ana, cautelosa. Ele apenas balançou a cabeça em negativa. Hudson olhou para o lado, pensativo. Ele não era do tipo que agia por impulso, nem mesmo era um homem que precisava correr atrás de qualquer mulher. Mas ele sabia que se não tivesse uma atitude, aquela bela garota à sua frente iria escapar. Ele voltou os olhos para ela, mirou seus lábios, volumosos e convidativos. Num segundo, tirou as mãos dos bolsos, envolveu a cintura dela com firmeza e a beijou. Foi tudo tão rápido que Ana Luísa mal teve tempo de reagir. Apenas se deixou levar. Quando se separaram, ele murmurou: "Me ligue assim que chegar ao hotel." "Ok", respondeu ela, quase inaudível. Ele abriu a porta do carro para ela, deu uma longa encarada no motorista, e então, sem aviso prévio, ele a beijou uma última vez antes de deixá-la partir. Ana pediu ao motorista que desviasse a rota. Não podia voltar para a mansão ainda. Precisava respirar outro ar, pensar, entender tudo aquilo. Apoiou a testa no vidro da janela, o coração ainda descompassado. Aquele havia sido seu primeiro beijo. Ela se perguntava como as coisas aconteceram tão rápido. Como perdeu o controle da situação e se deixou levar pelo momento. Esfregou as mãos no rosto, fechou os olhos e reviveu mentalmente o primeiro beijo. Estou louca. Mas não era arrependimento que sentia. Pelo contrário. Se pudesse voltar 5 minutos no tempo, ela teria se permitido ser beijada outra vez. Capítulo 7. Um coração em descompasso. Hudson sentia-se inquieto, olhou para o celular, mas a mensagem não chegou. Já fazia 1 hora que se separaram. Era tempo mais que suficiente para ela chegar ao hotel. Diante de si na mesa do escritório, papéis empilhados. Estava tentando focar nos relatórios do dia, mas a mente o traía. Pensava nela. No beijo. Na maneira como seus olhos se fecharam suavemente quando ele se aproximou. Na leveza com que seus corpos se encaixaram. Como se aquela mulher sempre tivesse sido sua. Porque ela ainda o intrigava tanto. A beleza de Ana era delicada, mas não fora isso que o cativara. Era mistura rara de firmeza e doçura, de timidez e presença. Ela não o bajulara, não o seduzira, não o procurara. E, ainda assim, ele não conseguia esquecê-la. Na manhã seguinte, Hudson se aproximou de Sofia no café da manhã. A irmã o olhou com falsa inocência. Você se encontrou com a Luísa ontem, não foi? Sim, respondeu ele, direto. E então, o que achou? Quero vê-la de novo. Sofia sorriu, satisfeita, mas disfarçou com um gole de suco. Vou ver com ela. Talvez no fim de semana. Um passeio fora da cidade, quem sabe? Hudson assentiu. Mas seus olhos estavam distantes e frios. Sofia sabia que havia algum problema. Hudson checou o celular. Havia muitas mensagens, mas nenhuma era dela. Além de querer saber se havia chegado bem no hotel, ele queria respostas. Quem era aquela mulher, de verdade? Porque aquilo parecia tão diferente de tudo que já viveu. E, talvez mais inquietante que isso, porque tinha medo da resposta. Capítulo 8. A queda.
O sábado amanheceu com o céu limpo e o sol forte, antecipando um dia perfeito para o descanso que Sofia havia prometido. Ana Luísa, mesmo hesitante, entrou no carro ao lado da chefe. Rumaram para um resort sofisticado, afastado da cidade. O lugar era paradisíaco. Piscinas cristalinas, jardins bem cuidados e um clima de exclusividade que contrastava com tudo que Ana conhecia. Devido à sua agenda de trabalho, Hudson só chegou à noite. Ele apareceu no restaurante do resort, elegante como sempre. Ana estava sentada à mesa com Sofia e mais alguns convidados. Quando os olhos dos dois se encontraram, a eletricidade no ar foi palpável. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. Durante o jantar, Sofia conduziu a conversa, mas os olhares entre Hudson e Ana diziam mais que palavras. Ele se aproximou, oferecendo a ela um drink sofisticado. Ela aceitou, tentando manter a compostura. Quando percebeu, já estava no segundo copo, e o álcool, com o qual não era acostumada, já circulava por suas veias. Hudson a levou para caminhar sob as luzes tênues do jardim. As palavras fluíam com mais leveza. A timidez cedia espaço à risada fácil. A certa altura, Ana parou e olhou para o céu, em silêncio. Hudson se aproximou por trás, admirando-a. Seu sorriso é muito lindo, Luísa, ele disse, com a voz rouca. Queria que você sorrisse assim mais vezes, mas só para mim. Ela sorriu, mas seus olhos estavam marejados. Isso não é certo, murmurou. Eu sinto algo por você, mas não deveria. Hudson ignorou as palavras. Tocou suavemente seu rosto e, antes que ela se afastasse, a beijou com intensidade. Foi um beijo faminto, carregado de desejo e entrega. Ana respondeu no mesmo compasso, até que o toque do celular dele o separou. Preciso atender, disse, relutante. É da diretoria internacional. Ana assentiu, trêmula. E, naquele instante, soube o que precisava se afastar daquele homem. Do contrário, ela perderia a cabeça. Correu para o prédio principal, atravessou o saguão e apertou o botão do elevador. Quando a porta se abriu, ela entrou rapidamente. Apertou o 15, seu andar. As portas começaram a se fechar. Mas, de repente, uma mão as impediu. Era ele. Hudson entrou. Calmo. Seus olhos pousaram sobre ela com intensidade crua. Um olhar que misturava desejo e posse. Ana recuou um passo, mas estava encurralada. Ele não disse uma palavra. Apenas se aproximou, olhou para o painel de botões e apertou o 17. A tensão no ar era densa, quase sufocante. Ana sentia seu coração martelar no peito. Queria dizer algo, mas sua voz havia sumido. Quando o elevador começou a se mover, Hudson a puxou pela cintura e colou seu corpo ao dela. Seus lábios encontraram o pescoço de Ana, depois sua clavícula, e então seus olhos. Se você não quiser isso, me diga agora, murmurou. Mas ela ficou em silêncio. Ela apenas se jogou nos braços dele. A suíte era luxuosa e silenciosa. Hudson a conduziu com delicadeza, embora seus gestos denunciassem a urgência do desejo. Roupas foram deixadas pelo caminho, beijos dados com fome, sorrisos trocados com carinho. Naquela noite, Ana não era empregada da mansão. Não era moça invisível. Era apenas uma mulher apaixonada, entregue a um homem que despertava nela sentimentos que ela não sabia que existiam. O amanhecer chegou com um brilho suave atravessando as cortinas. Ana acordou primeiro. Sentia o calor do corpo de Hudson junto ao seu. Um braço pesado repousava sobre sua cintura, os dois completamente nus sob os lençóis. Ela se virou com cuidado. Observou o rosto sereno dele. Tão bonito, tão inalcançável. Seus dedos percorreram suavemente a linha do maxilar dele. E então, sussurrou. O que eu fiz? Ela se levantou devagar, vestiu-se em silêncio. Antes de sair, lançou um último olhar em direção à cama. Hudson ainda dormia, sereno, alheio à confusão que havia deixado nela. Na porta, Ana fez uma oração simples e sincera. Deus,
Por favor, que ele nunca me reconheça. Horas depois, Hudson acordou. Virou-se, procurando pelo calor que não estava mais ali. Sentou-se na cama, olhando ao redor. Nenhum vestígio dela. Pegou o celular. Ligou. Nada. Ligou novamente. Silêncio. Ligou para Sofia. Ela não voltou pro quarto. Ele perguntou, a voz tensa. Não. Não a vejo desde ontem à noite. Respondeu Sofia, surpresa. Teria acontecido algo? Hudson sentiu um incômodo crescente no peito. Foi então que uma mensagem chegou em seu celular. Desculpe. Precisei retornar cedo. Estou voltando agora para Paris. Vou desligar o celular, pois o avião vai decolar. Ele leu a mensagem 2 vezes. Apertou os olhos. Paris. Hudson ficou em pé, o celular ainda nas mãos. Estava confuso. Incomodado. Furioso. Talvez. Mas, acima de tudo, sentia que algo escapava por entre seus dedos. E, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que fazer. Capítulo 9. O que nunca deveria ter sido. O final de semana passou como um borrão. Desde o momento em que despertou naquela manhã e não encontrou Luísa ao seu lado, Hudson sentia um desconforto que crescia a cada hora. O vazio deixado por sua ausência era inexplicavelmente desproporcional para um homem como ele, acostumado com encontros passageiros e despedidas convenientes. E, no entanto, ali estava ele, 2 dias depois, ainda olhando para o celular, como se esperasse que a tela se acendesse com uma nova mensagem dela, que nunca veio. Durante a semana, mesmo mergulhado em compromissos e reuniões, ele não conseguia tirá-la da cabeça. E quando a sexta-feira amanheceu, ele tomou uma decisão impulsiva. Então escreveu a seguinte mensagem: Luísa, vou até Paris. Me diga onde posso te encontrar. Estarei aí neste fim de semana. Ele relia a mensagem antes de enviá-la, consciente de que não soava como um convite. Ainda assim, enviou. A resposta demorou horas. Tempo suficiente para que Hudson se convencesse de que estava sendo ignorado, e para que seu incômodo se transformasse em impaciência. Ana não podia responder. Estava pasma. Como podia aquele homem ter a intenção de cruzar o oceano para se encontrar com ela? Quando a notificação finalmente apareceu, Hudson sentiu um alívio breve, que logo deu lugar à frustração. A mensagem de Ana dizia: Hudson, é tudo culpa minha. Por isso, por favor, me perdoe. Desde o começo, eu sabia que um relacionamento entre nós era impossível. Sabia que meus passos estavam me levando a um caminho que eu jamais poderia trilhar. Hudson, o que separa a gente não é um oceano, portanto, sua vinda até aqui seria um desperdício. Me perdoe, de verdade, mas não podemos manter contato. Antes que ele pudesse terminar de processar aquela mensagem, a bolinha de status mudou para bloqueado. Ele ficou encarando o próprio reflexo na tela do celular, como se não reconhecesse a versão de si mesmo que havia sido rejeitada. Era uma sensação rara, dolorosa, inaceitável. Ana Luísa andava de um lado para o outro no quarto da ala dos empregados, o coração acelerado. As mãos ainda tremiam depois de apertar o botão de bloquear. Sabia que não podia continuar aquele jogo perigoso. O envolvimento deles já havia ultrapassado todos os limites. Ela precisava de ajuda. E só havia uma pessoa que poderia ajudá-la a lidar com o problema que, ironicamente, também havia criado: Sofia. Naquela noite, bateu à porta da jovem patroa. Sofia. Precisamos conversar. Sem rodeios, contou tudo. O beijo no segundo encontro, a noite no resort, e agora a mensagem de Hudson, dizendo que iria até Paris. Sofia escutava em silêncio. Ela previu que um envolvimento entre eles poderia acontecer, mas jamais imaginou que seu irmão, sempre tão racional, ficaria obcecado a ponto de cogitar atravessar o Oceano Atlântico por uma mulher que nem existia de fato. Meu Deus, Ana, o que eu fiz? Murmurou Sofia, perplexa. Eu conheço bem o Hudson. Quando ele decide ter algo, não descansa até conseguir. Mas, com pessoas,
É a primeira vez. E honestamente, não sei se ele vai deixar isso passar. Ana Luísa retrucou. Mas agora acabou de vez. Eu o bloqueei. Você bloqueou o Hudson. Sofia arregalou os olhos. Não tive escolha. Ele precisa entender que acabou. Sofia se levantou, inquieta, caminhando até a janela. Não era só a situação entre os dois que a preocupava, mas o fato de que Hudson não era o tipo de homem que aceitava não como resposta. Eu vou conversar com ele, disse ela. Enfim, você fez certo em me contar. Mas, Ana, por favor, evite cruzar o caminho dele. Pelo menos por agora. Sofia encontrou o irmão no dia seguinte, no escritório da empresa. Ele estava de mau humor, impaciente, cortando os assistentes no meio das frases. Podemos conversar? Ela perguntou com firmeza, entrando sem bater. Hudson largou a caneta sobre a mesa com força. Te liguei ontem perguntando do endereço da sua amiga em Paris, e você disse que não sabia. Por acaso já descobriu? A Luísa tem um noivo. Sofia disparou friamente. Hudson congelou. Impossível. Retrucou. Ela era até mesmo virgem. Sofia arqueou as sobrancelhas. Felizmente, recobrou rapidamente a compostura e continuou mentindo descaradamente. E daí? Existem casais que optam pelo celibato até o casamento. Sofia cruzou o escritório a passos lentos e continuou. E de toda forma, não é um casamento comum. A família dela é meio complicada, daquelas bem tradicionais. Esse é um casamento arranjado. Parou ao lado da janela e virou-se para o irmão. Na verdade, ela veio para cá pensando em fugir do compromisso. Mas mudou de ideia e resolveu voltar. Hudson passou as mãos no rosto e riu, amargamente. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Sofia de forma calculada caminhou para trás da cadeira dele, repousou a mão em seu ombro e disse: Irmão, o casamento seria hoje. Disse, quase num sussurro. Aliás, considerando o fuso horário, ela já deve estar casada neste momento. De repente, a mão de Sofia pareceu pesar muito sobre seu ombro. E então, como peças de um quebra-cabeça sombrio, todas as atitudes discretas de Luísa começaram a fazer sentido para Hudson. Seu jeito contido. O olhar triste. As palavras sempre cuidadosas. Mais tarde, sozinho, ele voltou a abrir a última mensagem dela e releu com bastante atenção o seguinte trecho. Hudson, o que separa a gente não é um oceano. Hudson retornou à mansão cedo. Trocou o terno por roupas esportivas. Iria ao clube para treinar boxe. Precisava extravasar sua fúria de alguma forma. Sua mãe e a avó estranharam. Eram apenas 3 da tarde. Na saída, cruzou com Ana. Como sempre, não a notou. Passou por ela como se fosse invisível, frio, distante, austero. Ana baixou o olhar, o peito apertado. Ele parecia bem. Muito bem, na verdade. A única pessoa machucada ali era ela. Ou assim pensava. Mal imaginava Ana que algo queimava dentro de Hudson. Se fosse só raiva estava tudo bem, mas havia saudade e além disso a maldita sensação de que aquilo não podia ter terminado. Capítulo 10. A silhueta no jardim. Mais de um mês se passou desde a suposta partida de Luísa. Sofia e Ana Luísa haviam chegado à mesma conclusão. Hudson havia superado. Voltou a ser o homem de negócios obstinado de sempre, impaciente com a equipe, eficiente nos números, impenetrável nas emoções. Na mansão, cruzava ocasionalmente com Ana pelos corredores ou no hall de entrada. Nunca a olhava por mais de um segundo. Para Ana, isso havia se tornado um alívio. E, depois, um motivo de inquietação. Será que ele nunca a reconheceria? Teria realmente se esquecido da mulher por quem parecia ter se apaixonado à primeira vista? Com o tempo, ela mesma começou a acreditar que estava segura. Não sentia mais medo de ser descoberta. O quarto em que Ana dormia, no anexo da ala dos funcionários, era pequeno, e com uma lâmpada muito fraca. Por isso, desde que chegou à mansão, adotou o hábito de estudar no Jardim dos Fundos,
onde uma mesa de pedra sob uma trepadeira florida lhe dava sombra durante o dia e serenidade à noite. Era seu refúgio, já que os patrões nunca usavam aquele espaço, e sim o jardim da frente, mais amplo e sofisticado. O que Ana não sabia era que o escritório de Hudson possuía uma varanda com vista direta para esse jardim escondido. Naquela noite, passava das 22h30. Hudson, como de costume, ainda estava em frente ao computador. Naquele momento, os números da empresa já não o distraíam mais, pois sua mente divagou para a pessoa que, da mesma forma que entrou, saiu de sua vida tão abruptamente. Ele se levantou, impulsivamente, e foi até a varanda para respirar. A brisa noturna estava fria, mas agradável. Seus olhos, cansados de luz artificial, demoraram a se adaptar à penumbra do jardim. Mas então ele viu algo incomum. Havia alguém sentado à mesa do jardim. Ele estreitou os olhos e viu uma mulher. A silhueta lembrava Luísa. A forma como ela apoiava o cotovelo sobre a mesa, inclinada para frente, escrevendo com concentração. Hudson piscou algumas vezes. Impossível, pensou. Estou ficando louco. O cabelo dela estava preso num coque frouxo. Usava um suéter simples e calça de moletom. Nada ali era glamouroso. Com certeza era só uma das empregadas da casa. No dia seguinte, à mesma hora, ele voltou à varanda. E lá estava ela. Sentada, caderno e livros abertos, uma caneta entre os dedos. O rosto parcialmente escondido pela sombra. Dessa vez, ele não ficou tanto tempo observando. Sentia-se ridículo por voltar ali só para alimentar uma ilusão. Mas na terceira noite, seus pés pareceram guiá-lo automaticamente até a varanda. O que ele viu tirou-lhe o ar por um instante. A mulher estava com os cabelos soltos. E foi naquele gesto, ao ajeitar uma mecha atrás da orelha, que Hudson estremeceu. Eu realmente estou alucinando, disse a si mesmo. Na noite anterior, ele já havia perdido sono pensando no que vira. Desta vez, precisava ter certeza. Em passos largos, desceu até o jardim. No entanto, ao se aproximar, ouviu vozes e diminuiu o ritmo. Aproximou-se com cautela e escutou. Ana, por que você estuda tanto? Vou prestar o vestibular. A prova já é agora, domingo, por isso estou muito focada, respondeu Ana. O corpo de Hudson congelou. Aquela voz. Luísa, sussurrou. Que legal, o segurança da mansão continuou. Desde já, desejo boa sorte. Obrigada. Ah, bem. O rapaz hesitou um pouco. Ana, depois da sua prova, você aceita sair comigo para jantar? Hudson deu mais um passo. O coração disparado. Daquele ângulo, uma planta pendente do teto impedia que visse o rosto da moça, mas seu corpo estava completamente visível. A jovem chamada Ana pareceu visivelmente desconcertada com o convite. Apertou as mãos, fez um gesto nervoso. Trejeitos que Hudson conhecia bem. A ilusão caiu. Ele não precisava ver o rosto. Era ela. Luísa nunca esteve em Paris. Ela estivera ali o tempo todo. Hudson recuou 2 passos. O coração batia nos ouvidos. A raiva subia devagar, como lava prestes a explodir. Mas, acima da raiva, veio algo pior. A certeza de que havia sido enganado. Traído. Humilhado. O diálogo entre Ana e o segurança continuou. Bem, eu sinto muito, Bruno, mas eu não posso, respondeu Ana, gaguejando. Ah, tudo bem. Eu devia saber que alguém como você já tem namorado, respondeu o rapaz, tentando disfarçar o constrangimento. Ana não o corrigiu. Achou melhor encerrar logo aquela conversa embaraçosa. Assim que o segurança se afastou, rapidamente ela colocou os fones de ouvido e voltou aos estudos. Hudson avançou mais alguns passos. Agora estava posicionado de modo que conseguia ver nitidamente o rosto da jovem sentada à mesa. Não havia mais qualquer sombra de dúvida. No silêncio do jardim, Ana escrevia concentrada, completamente alheia à presença de seu patrão. Capítulo 11. A escolha de esquecer. Apesar da descoberta, Hudson não perdeu o controle.
Ali, a poucos passos de Ana Luísa, o desejo de confrontá-la ardia como fogo sob a pele. Queria exigir explicações, expor a mentira. Mas, no instante seguinte, como se um filme passasse diante dos seus olhos, os momentos vividos ao lado da jovem Luísa voltaram com força. Lembrou-se da primeira vez que a viu, no quarto de Sofia, tão acanhada, que chegou a dar um passo para trás e a baixar os olhos diante de seu olhar atento. Depois naquele jantar, em que tentou se levantar da mesa ao vê-lo se aproximar, mas foi impedida pela irmã. Recordou-se da expressão nervosa, das palavras medidas, da respiração contida. Ela queria fugir, queria desaparecer. E ele ignorou tudo isso. Fez questão de não enxergar. Como um idiota apaixonado, interpretou o silêncio como mistério, a insegurança como charme, o recato como timidez encantadora. E agora, diante da verdade, era impossível não reconhecer. Ela nunca mentiu com clareza. Esquivava-se das perguntas, dava respostas vagas, e mesmo assim, não dizia não. Talvez não tivesse coragem. Talvez apenas quisesse viver um pouco da fantasia que ele próprio criou. Se havia alguém que merecia um confronto, esse alguém não era Ana Luísa. Era Sofia. Hudson mordeu o lábio inferior com força e recuou. Mas ao olhar o céu já escuro, percebeu. Era tarde demais para qualquer acerto de contas. Voltou para o quarto, os passos pesados como chumbo. E, claro, não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ao contrário do que sempre fazia, levantou mais cedo. Estava decidido. Nem Sofia seria confrontada. Afinal, para que ele faria isso, se ele já sabia a resposta? Sua irmã, imprudente como sempre, vira uma oportunidade de lhe pregar uma peça. Quando a surpreendeu em seu quarto, naquele dia, não fez mais do que rir de uma nova chance de divertir-se às suas custas. E ele caiu. No fundo, começou a se perguntar se não era ele o único culpado de toda aquela confusão. Decidiu, então, que não falaria nada, pois nada mudaria. Fingiria, como elas, que nada aconteceu. E aquela que se chamava Ana permaneceria como desconhecida. Hudson tomou banho, vestiu-se com pressa e saiu antes mesmo que os empregados terminassem de pôr a mesa do café. Era sexta-feira e não voltou para a mansão durante todo o final de semana. Ficou na empresa até tarde, e passou as noites no hotel ao lado. E jamais, nem por um segundo, admitiu para si mesmo que estava fugindo de uma humilde empregada. Domingo amanheceu cinzento. Ele acordou cedo no quarto do hotel, como de costume. Tudo era automático. Foi à academia, tomou banho, vestiu-se com precisão quase militar e foi para a empresa. Sim, ele foi trabalhar no domingo. Como se o trabalho pudesse preencher o vazio que insistia em permanecer dentro dele. Naquele mesmo domingo pela manhã, enquanto Hudson enterrava a mente nos números e relatórios da empresa, Ana Luísa prestava o vestibular. Saiu da prova exausta, mas, acima de tudo, aliviada. A pressão dos estudos, o medo do fracasso, a rotina de trabalho, tudo agora parecia um peso que escorregava de seus ombros. Sentia que, por mais que o resultado ainda fosse incerto, ela havia feito sua parte. Enquanto caminhava, o sol já se inclinava no céu. A tarde corria, e o estômago começou a se manifestar. Pensou em se recompensar, ainda que de forma singela. Queria um momento tranquilo. Um lugar bonito. Foi então que se lembrou da Livraria Café onde viveu um de seus encontros com Hudson. Por um segundo, hesitou. Talvez fosse tolice retornar justamente ali, onde havia se permitido sonhar como outra pessoa. Mas a fome venceu. E, no fundo, parte dela queria revisitar aquele espaço, agora sendo apenas a simples empregada Ana. Em outro ponto da cidade, Hudson encarava a paisagem pela janela de seu escritório. A cidade parecia mais vazia aos domingos. Tudo em volta era silêncio, e isso tornava sua mente mais barulhenta. Estava horas ali, mergulhado em um trabalho que não precisava ser feito com tanta urgência. O estômago reclamou, e ele se forçou a pensar em comida. Lembrou-se de um lugar calmo, discreto, com comida decente.
Pegou o casaco e saiu sem pensar duas vezes. A livraria estava como ele lembrava, aconchegante, perfumada por livros e café moído na hora. Hudson fez seu pedido, escolheu uma mesa ao canto e sentou-se, esperando. O tempo parecia andar mais devagar naquele ambiente, e talvez isso fosse bom. De repente, uma voz feminina atrás do balcão se fez ouvir. Ana Luísa, seu pedido está pronto. O nome reverberou dentro dele como um trovão. Hudson virou-se instintivamente, e então a viu. Uma jovem caminhava em direção ao balcão. Usava um vestido florido, uma jaqueta jeans e um all-star surrado. Nada nela chamava atenção de imediato. Era simples, absolutamente comum. E, ainda assim, ele não conseguia tirar os olhos dela. A forma como andava. A maneira como agradeceu à atendente com um sorriso contido. A delicadeza ao segurar a bandeja com as duas mãos. Ela era exatamente a mulher que ele conhecera. Só que agora, sem máscaras, sem disfarces, sem Paris. Ana Luísa. E por mais que estivesse diante da verdade nua e crua, Hudson sentia, mais do que nunca conhecera ninguém como ela. Capítulo 12. Deite sua cabeça em meu ombro. Ele a observava de longe, imóvel, como se não pudesse, ou não devesse, se aproximar. Hudson sempre soubera quem era. Um filho nascido em berço de ouro, herdeiro de um império, dono de si e do que o cercava. Se orgulhava de cada conquista, do sobrenome que carregava, da imagem bem esculpida que refletia no espelho. E jamais cogitara envolver-se com alguém fora do seu círculo. Mulheres, belas, sofisticadas, preparadas para os ambientes que ele frequentava, sempre estiveram ao alcance. Mas agora, ali, ele se via enfeitiçado por uma figura que destoava de tudo aquilo. Ana Luísa. Sentada sozinha, ela folheava um livro e tomava chá, fones nos ouvidos, alheia ao mundo. E mesmo assim, ou talvez por isso, ela o desestruturava. Como pode alguém tão insignificante causar-me tamanho estrago? Ele se perguntou. Era uma pergunta cruel, ele sabia, mas não havia outra forma de traduzir o que sentia. Sua comida ainda permanecia intocada, os pensamentos em guerra. Parte dele queria levantar-se e ir embora. Outra, mais teimosa, já se rendia. Ele a observava sem disfarce. E ao vê-la recostar a cabeça na parede, os olhos se fechando suavemente, algo dentro dele mudou. Havia nela uma paz serena, natural. Uma tranquilidade que ele há muito não experimentava. Sorriu, um sorriso triste. Não precisava cruzar o Oceano Atlântico, nem lutar contra um marido que não existia. Sua comida ainda permanecia intocada, os pensamentos em guerra. Parte dele queria levantar-se e ir embora. Outra, mais teimosa, já se rendia. Ele a observava sem disfarce. E ao vê-la recostar a cabeça na parede, os olhos se fechando suavemente, algo dentro dele mudou. Havia nela uma paz serena, natural. Uma tranquilidade que ele há muito não experimentava. Sorriu, um sorriso triste. Não precisava cruzar o Oceano Atlântico, nem lutar contra um marido que não existia. Ela estava ali o tempo todo. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Quando deu por si, seus pés o levaram até ela. Sentou-se ao seu lado, com o máximo de silêncio possível. Pouco tempo depois, a cabeça dela escorregou devagar até repousar em seu ombro. Hudson ficou imóvel. Os olhos no nada, o corpo estático. 20 minutos. Talvez 30. Ou mais. O tempo parecia suspenso. No entanto, se ela precisasse descansar em seu ombro por 2, 5 horas, ele não se moveria. Não agora. Não mais. Quando Ana despertou, demorou alguns segundos para se situar. O calor em seu rosto não era da parede. Virou-se devagar, e então o viu. A situação era tão estranha que por um instante pensou tratar-se de um sonho. Você? Ela murmurou, a voz entre o susto e o devaneio. Por que você está aqui? Ana se endireitou, afastando-se dele cautelosamente. As mãos apertavam o vestido com força, tentando esconder o desconforto. Aquilo o feriu. Não queria vê-la temerosa.
Mesmo assim, o olhar dele para ela ainda era frio. Então ele a compreendia, afinal, ele mesmo estava no processo de compreender a si mesmo. O silêncio se instalou. Frio. Denso. Cortante. Foi Hudson quem o rompeu. Como foi a prova? Ela piscou, sem entender. A prova do vestibular, ele repetiu, sem desviar os olhos. Ah, acho que fui bem, respondeu, num fio de voz. Ela tremia. Não sabia para onde olhar, o que dizer. Tudo dentro dela era uma confusão de sensações. Surpresa, vergonha, medo, carinho. E então veio outra pergunta, dessa vez mais suave. Você me odeia por nunca tê-la enxergado? Ana hesitou, mas a suavidade da voz dele fez com que ela se acalmasse. Não, nunca odiei você. Mas no começo, eu senti um certo ressentimento. E hoje? Ainda se ressente de mim? Ela balançou a cabeça em negativa. Ele se virou. Olhou para ela de verdade. Os olhos antes firmes, frios, agora tinham um brilho melancólico. Hudson já havia tomado sua decisão, mas não estava em paz, o coração estava pesado. Como ele poderia simplesmente pedir desculpas por sua latente arrogância que lhe impediu de notar aquela mulher por tanto tempo? Hudson fitou os lábios dela, e como sempre, os desejou. Odiou-se pelos pensamentos que passaram por sua cabeça. Ela era frágil de todas as formas, física e socialmente, então ele sempre poderia encontrar meios para que Ana fosse sua, mas ele sabia, não queria apenas seu corpo. Após viver aquela noite de amor com ela, quando despertou naquela suíte rodeada do luxo ao qual estava acostumado, sentiu-se um pobre miserável quando não a encontrou. Diante daquele novo momento de silêncio, Ana se perguntou se ele havia percebido sua resposta. Então resolveu expressar em palavras. Já passou, eu realmente não tenho ressentimentos contra você. Hudson hesitou por um momento. Queria tanto naquele momento abraçá-la e beijá-la, mas não tinha coragem, seu coração estava muito pesado. Então, ele disse receoso, posso pôr minha cabeça em seu ombro também? Ana o olhou surpresa. Que tipo de pergunta era aquela? Após uns segundos, no entanto, ela concordou timidamente com a cabeça. E ele se aproximou, com cuidado, e deitou a cabeça sobre o ombro dela. Ele fechou os olhos e aos poucos o desconforto que sentia no peito foi se atenuando. Depois, cautelosamente, ele entrelaçou seus dedos com os dela. Ao sentir o quão frias suas mãos estavam, disse: Suas mãos estão tão geladas, Ana. Por favor, não tenha mais medo de mim. Ok, ela balbuciou em resposta. E me prometa mais uma coisa. Sussurrou ele. O quê? Nunca mais se afaste de mim. Por favor. Ana fechou os olhos. A respiração trêmula. Uma disparidade entre aqueles dois mundos e aquele homem tão poderoso e inalcançável descansando a cabeça em seus ombros. Mesmo assim, o peso da cabeça dele era tão agradável. O que ela faria? Realmente seria possível viver um conto de fadas com aquele homem? Ana respirou fundo e respondeu. Eu prometo, Hudson. Prometo que não vou mais me afastar de você. Capítulo final. 3 anos depois. O alarme despertou às 7 da manhã. Ana esticou o braço e o desligou. Não muito tempo depois, sentou-se na beira da cama, muito sonolenta. Quando estava prestes a se levantar, uma mão forte a impediu. A voz grave de Hudson ecoou. O que está fazendo? Por que está saindo da cama tão cedo? Eu te disse ontem, tenho aula hoje, Ana respondeu. Mas hoje é sábado. Quem vai para a faculdade no sábado? Quando te conheci você trabalhava até no domingo. Amor, não quero ficar sozinho, ele resmungou. Ela o consolou com um beijo, mas correu para o banheiro rapidamente assim que ele baixou a guarda. Já vestida e arrumando os livros para sair de casa, Hudson falou. Não deixe de responder minhas mensagens, ouviu? Mas se você ficar mandando muitas mensagens, como da última vez, eu vou te bloquear. Você é quem sabe. Da última vez que me bloqueou, eu fiquei por um triz de pegar um avião e ir até Paris, mesmo sem saber seu endereço. E a gente nem sequer era namorado. Imagine agora que somos casados.
Eu pegaria meu helicóptero e chegaria de maneira triunfal no campus da sua universidade, e rapidamente você ficaria conhecida por todos como a esposa de um milionário maluco. Ela soltou um riso e respondeu: Nossa, você nunca sabe brincar. E outra coisa, pare de falar como se eu realmente tivesse ido a Paris, eu nunca nem pus os pés lá. A propósito, nessa última viagem que fizemos, conhecemos vários países da Europa, mas não fomos em Paris. Poxa, quando você irá me levar lá? Hudson respondeu: Bem, honestamente, não me sinto seguro. Vai que a história inventada por Sofia não seja realmente uma invenção e seu primeiro marido cruze com a gente por lá e te roube de mim? Ela se aproximou da cama, pegou um travesseiro e começou a arremessá-lo em Hudson. Pare de tirar sarro de mim, ela disse enquanto batia nele com o travesseiro. Ele a agarrou, puxou-a contra seu corpo e a beijou. Ana se perguntou o que diriam as pessoas que Hudson comanda se soubessem que aquele homem frio e rígido era capaz de se fazer de tolo diante dela. O casamento de Ana Luísa e Hudson não era perfeito. O começo do relacionamento entre eles, na verdade, foi bem difícil. No entanto, eles conseguiram superar com amor, diálogo, carinho, e principalmente com respeito mútuo, onde cada um cede um pouco, onde se preciso for um ou outro dá um passo para trás. E é dessa forma que eles avançam, podendo construir uma linda história de amor. Fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para acompanhar novas histórias. Nós postamos toda semana. Lembre-se também de deixar seu comentário falando o que você achou da história. Vejo você no próximo vídeo. Até breve!